Olha a gente chegando aqui para mais um episódio do Bora Agir Podcast. A gente que está aqui na segunda temporada das histórias. E você que está chegando agora, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal do Bora Agir, porque muita gente começa a assistir e não curte. Aí o YouTube não vai entregar para mais pessoas. Então, você que está assistindo aí, se inscreve, ativa o sininho para você saber tudo que acontece aqui no Bora Agir Podcast. E lembrando que esse episódio é patrocinado pela Gold Nutrix, né? Nosso amigo Anderson Gold, sempre apoiando o esporte aqui, a loja que fala de atleta para atleta. Se você não conhece a loja física da Gold Nutrix, fica ali na Romualdo Galvão, vizinho ao SEI. E também o Instagram deles é esse aqui, ó, que está na imagem, é o @GoldNutrix, que eles também fazem o delivery, vai entregar na sua casa aí os seus suplementos, seus géis, tudo mais. E hoje, no episódio que vamos começar agora, estamos aqui com um cara que é guerreiro, posso chamar ele de meu amigo. Seja bem-vindo ao Bora Agir, Alan Diógenes. Obrigado, Pedrão. Uma honra estar aqui, velho. É uma emoção, viu, receber esse convite seu do Bora Agir. Sou fã do seu podcast aqui. Já assisti aqui na íntegra todos os amigos que passaram por aqui, tanto profissionais quanto atletas também. Então, me sinto honrado aí em fazer parte desse time, irmão. Honrado fico eu por você ter aceito o convite para a gente conversar aqui. A gente já conversa bastante aí, no meio do mundo, nas sessões de fisioterapia, mas hoje eu quero que você passe para a galera que está escutando a gente algumas histórias aí que aconteceu com você, de superação, de algumas dores no triatlon, para a galera se inspirar e ter isso como um incentivo. Porque às vezes muita gente na primeira dificuldade vai deixando para lá, não quer fazer, não é para mim. E eu lhe acompanho, lhe conheço, sei que você tem algumas histórias que podem incentivar algumas pessoas até entrarem no esporte, quem não faz. E quem tá querendo sair, não, vou ficar mais um pouquinho que talvez dê certo para mim. Mas, Alan, conta aí um pouquinho como é que foi a sua entrada no esporte. Você já começou direto no triatlon, foi na corrida, foi em outra modalidade? Como é que foi? Pedrão, eu iniciei a corrida até de forma tardia. Eu só entrei na corrida já com 30 anos de idade, praticamente 31 anos de idade. Então, foi uma transição. Eu entrei na corrida para perder peso, eu estava bem acima do peso no tempo, mas já entrei de cara na corrida numa assessoria. Fiz poucos treinos soltos e já entrei na STI e com o professor Betinho, e a partir daí já são 10 anos de histórias na corrida, e mais recente, 5 anos desse tempo foi que eu migrei para o triatlon realmente. Sim. Mas a corrida, os grupos de corridas fazem parte da minha história aí. Sim, aí você entrou a princípio para emagrecer. Pensou nisso e como é que foi? Chegando lá, vendo o grupo, o que aconteceu? Você viu que a corrida era um mundo, né? Exatamente. Como vocês podem ver, eu nunca consegui emagrecer, né? Que é isso? Conseguiu sim, deixa de onda. Mas foi realmente uma transformação massa que aconteceu na minha vida. Os grandes amigos que eu tenho hoje, o meu ciclo de amizade hoje foi construído através desses amigos que eu conquistei na corrida de rua, no triatlon, no esporte de uma maneira geral. Sim. E foi bem bacana. Quando eu entrei na STI, existiam aqueles subgrupos, era bem forte lá esse tipo de abordagem, como é normal hoje, até Sim. Hoje em dia, nas assessorias, as suas panelinhas e tal. Então eu me peguei com um grupo lá, foi uma parte bem importante do que ficou na assessoria, de amizade, o pessoal agrega realmente. E um desses grupos lá foi que a gente realmente conseguiu evoluir. Então, quando você tá correndo em grupo, numa assessoria já é muito bom. Mas quando você tem afinidade com outros que estão ali correndo no mesmo pace que você, no mesmo ritmo que você, e estão correndo, e estão no mesmo tempo, com os mesmos objetivos, aí fica realmente bem mais fácil. E
a mosca da corrida. Sim. Então pegou aqui, então realmente foi algo que marcou e não consegui mais sair do esporte, aí, graças a Deus. Isso porque na corrida, quando a gente entra, a gente muda os hábitos da gente, né? Porque muita gente gosta de sair à noite demais, dorme tarde, a amizade os caras só chamam pra beber. A galera da corrida gosta também, às vezes, de beber, mas você vai começando a mudar um pouco os hábitos. Você vai selecionando ali o dia de sair, porque no outro dia tem treino logo cedo, um treino mais pesado. Quando você entrou na corrida mesmo para treinar, seus hábitos mudaram muito no seu dia a dia? Mudaram demais, Pedro. Agora, eu sou bem sazonal a provas, a gente até hoje fala muito isso. Quando a gente tem um objetivo definido, isso nos ajuda muito mais a manter o ritmo de treino, a manter, a manter o ritmo também de vida saudável, né? Porque se você não tiver um objetivo, se você não tiver ali, se for realmente só por qualidade de vida, na grande maioria das vezes a tendência é de que haja realmente uma ruptura, uma falha aí no dia a dia. E então, assim, quando se tem um objetivo, quando se tem uma prova-alvo, fica tudo realmente mais fácil de você conseguir levar os treinos aí. Uhum. Então, a grande maioria das vezes, esse mesmo grupo, quando eu não queria participar, eles queriam participar e nos chamavam e se inscreviam, às vezes me inscreviam, e assim a gente conseguia fazer os treinos com os mesmos objetivos aí. Isso é bom até hoje, né? Até porque hoje. tem dia que a gente não quer ir treinar de jeito nenhum, os caras, bora, não sei o quê. Aí o cara no grupo ali do WhatsApp, bora, vai não, já acordou, tô saindo. Isso motiva demais quando a gente tá meio, não vou. Demais. E se tiver inscrito, velho, aí não tem o que fazer não. A planilha tá ali, tá contando com aquele tempo que falta. Aí é fazer realmente o que tá prescrito. Verdade. Aí você começou na corrida, a princípio para emagrecer, correu ali os 5, o 10, a meia. Como é que foi essa evolução? A primeira meia maratona demorou muito para você fazer ou foi ali no primeiro ano que você Não, começou? demorou bastante. Eu fiz tudo bem devagar, realmente. Fiz muitas corridas de 5 km, me achando o máximo. Para essas corridas de 5 km, eu comecei a me preparar, alimentação, Sim, sono, lógico. já para a corrida de 5 km, sem pensar em performance, só em concluir. Mesmo assim, já bati aquele frio na barriga, aquela ansiedade. Foi muito tempo assim, 10 km, muito tempo com 10 km, para poder vir a primeira meia maratona. Eu acreditei que com 2 anos depois, ou 3 anos depois, foi que veio a primeira meia maratona. 2 anos depois, 2015. Sim. Foi aqui em Natal? Foi a minha primeira meia maratona, foi em Natal. Foi realmente Não diga que foi a meia do sol, não. Foi a meia do sol, foi a meia do sol. Mas logo em seguida, nesse mesmo ano, eu já fui para o Rio, já fiz a meia do Rio. E lá na meia do Rio foi um sucesso, foi top. Depois de fazer a meia do sol. Depois de fazer a meia do sol, foi. Fazer a meia do Rio já é um sucesso, Exatamente. que é totalmente diferente, né? O percurso. Mas exatamente, mas foi bom porque realmente eu já sabia, eu já tinha experiência, já tinha o know-how, então eu comecei na mais difícil para ir para mais fácil. Geralmente o pessoal começa ao contrário, né? Vai para mais fácil para vir para mais difícil. Coincidentemente, foi isso que aconteceu também no meu Iron no 70.3. Eu comecei ano passado no mais difícil, em Fortaleza, para poder fazer uma prova com um clima mais fácil, como foi agora nesse de Floripa, que a gente chega já nesse assunto. Exatamente, também, você já tá dando spoiler aí. Perdão. Não, tá tudo certo. Aí você fez a meia lá, fez aqui a meia do sol, fez lá no Rio, gostou. Aí já pensou numa maratona ou não? Vou ficar calma aqui. Não. A maratona demorou bastante ainda para sair disso. Demorou mais de 1 ano, na verdade, para sair uma maratona. Mas por que demorou? Porque você tinha medo, preparação, você queria dar o tempo? Exatamente. Eu queria realmente curtir mais os 21 km. Perfeito. Quando, lá no Rio, na minha segunda meia, eu já consegui fazer o Sub 2, que é uma marca que os corredores almejam. Então eu fiz lá no Rio para 1,54, 1,56, alguma coisa desse tipo. Foi bem. Lá da STI, quando a gente veio de lá e ficou aquela festa, quem é Sub 2 e quem não é, e fica essa competitividade, essa brincadeira, essa resenha entre os amigos. Então, assim,
Foi bem bacana. Fiz o Sub-2 depois aqui em Natal também, na Meia do Sol. Então, assim, eu tava realmente querendo encarar isso aí de uma maneira mais tranquila. E curtindo, né? Cada fase. Exatamente. E vendo os amigos... Aí, vendo os amigos fazendo... Os amigos que já treinavam comigo ali, foram lá e fizeram a maratona. Eu disse, rapaz, então dá pra mim também. Então, aí já foi pensando. Aí já fui pensando nisso e foi quando surgiu aí a inscrição da minha primeira maratona, que já foi lá em 2017. Eu comecei a correr em 2013, então foi 5 anos praticamente depois, 4 anos depois do meu início na corrida, foi que eu fiz a minha primeira maratona aí. Perfeito. Não, isso é bom você falar, porque tem gente que pensa que é escadinha, né? Fez uma de 5, já é 10, 10 é 21, já é maratona. Em um ano a pessoa sai do 0 para uma maratona. Aí aparece uma lesão que passa o resto da vida sentido e não sabe o que foi. Eu sei das dores que você já teve aí, mas nesse processo ali até a meia maratona, você sofreu com alguma lesão, alguma coisa assim que apareceu? Não sofri. Na verdade, eu sempre tive pequenas lesões e sempre achei que eram pontuais. Tratei essas lesões como pontuais. As grandes lesões realmente, as grandes dores começaram a surgir realmente depois da maratona, mas até a meia eu consegui passar bem, passar com poucas lesões e foram bem pontuais realmente. Foram mais contraturas musculares realmente do que a própria lesão que eu fui diagnosticado tempo depois aí. Certo, aí essa maratona você foi fazer onde? A primeira maratona foi a do Rio. Eu tinha feito a meia maratona em 2016 no Rio, foi justamente essa do Sub-2. E eu resolvi fazer a maratona 1 ano depois, lá no Rio também. E ainda estava na STI? Ainda estava na STI, ainda fui com a caravana da STI, com a minha panelinha lá. E, na verdade, lá na maratona junta todo mundo, então tinha alguns grupos lá, tinha os Bolts, os Tartarugas, os Negs, que Negs é os pangarés em inglês. Então, assim, tinha esses grupos lá que iam juntos para a maratona. E a minha maratona, inclusive, foi massa, foi fenomenal. Lá no Rio, já posso falar um pouquinho sobre ela aqui? Pode, vai. Vamos lá. Então, lá no Rio, quando eu fui com família completa, esposa, as 2 meninas, já todo mundo já no carrinho já para o Rio, para desfrutar um pouco da cidade com a família e participar da maratona também. De qualquer maneira, quando a gente chegou lá no Rio, tava aquele Rio 40 graus. Ixi. Era calorzão. Inclusive lá na prova, eu me poupei muito. O meu ciclo foi muito bem feito. Eu fiz o ciclo realmente muito preocupado. Foi um ciclo longo. Sofrido, não? Sofrido o ciclo da maratona. Eu fiz todas as quilometragens, até 36 eu fiz rodagem. 30, 32, 34, 36. Então foram muitas rodagens longas assim. Nesse tempo se fazia muito isso. Então assim, foi uma preparação bem bacana. Então eu cheguei lá consciente do que eu queria, consciente do que eu iria fazer. Alguns amigos que me inspiravam até brincam depois que foi uma das melhores corridas de lá, porque eu negativei a prova. Eu fiz até os primeiros 21 controlando. Sim. E depois na segunda metade da prova foi que eu realmente acelerou. Desci a borracha aí no asfalto e foi dando certo. Perfeito. E foi uma prova massa. E eu vi muitos colegas muito mais preparados que eu quebrando, muitos colegas abandonando a prova, muita gente muito mais forte ficando. Isso aí motiva? Rapaz, eu fico com pena da turma porque eu me vejo também, né? Eu até tentei motivar alguns, a gente até tenta motivar alguns e chama e tal, mas é uma prova realmente que era um divisor de águas e não tinha como não seguir. Então, assim foi realmente um sucesso. Foi uma prova... Eu já fiz essa primeira maratona, já fiz a Pace Sub-6. 5,59 eu fiz de pace nessa primeira maratona. Foi top, foi do jeito que eu queria fazer, eu fiz. Saiu como planejado, graças a Deus. Isso aí, show de bola. E a galera, os amigos ali também tiveram os que quebraram, normal, sempre tem aquele cara que força mais um pouquinho. Teve a galera que foi bem como você.
Você conseguiu correr com alguém ali junto da tua galera ou foi mais sozinho mesmo? Rapaz, durante não. A prova? Eu consegui correr junto com o meu grupo que treinou comigo, né? Até a primeira metade da prova, até os 21 quilômetros, praticamente a gente correu junto. Corremos agrupados. Ainda treinam, ainda fazem parte. Alguns vieram para CB, outros Diga estão aí por o lá. nome dos caras, pô. Luciano Siqueira é um Sim. deles, que é primo de Siqueirinho, inclusive. Sim. Suelson, que é árbitro. Suelson é bem conhecido nas corridas também. Sim. A gente fez junto aí essa primeira maratona. Zé Carlos, teve mais alguns colegas que a gente realmente correu junto lá nessa maratona, bem alinhado aí. Então, a partir desse momento foi que eu fui me sentindo mais forte, fui me sentindo melhor e fui fazer essa parte da negativação aí do tempo, do pace. Aí é bom demais, é a prova que todo mundo quer. Exatamente. Fazer controlado ali e no final tá bem pra dar aquela acelerada. E depois de uma maratona, quais eram os objetivos que passaram na sua cabeça? Rapaz, por incrível que pareça, eu já terminei Zerei. de lá. Não, eu terminei de lá querendo fazer outra já, velho. Isso, rapaz, Juro, você tava muito juro. bem, então. Muito bem, muito bem. Eu terminei de lá querendo fazer outra, achando que tinha me encontrado no esporte, que é isso que eu quero fazer na minha vida, é maratona a partir de agora, eu não quero mais meia, não quero mais 10. Maria. Foi realmente bem por aí, eu voltei tão... Mas é diferente, eu nunca fiz uma maratona, é diferente mesmo Rapaz, fazer uma maratona. É coisa de outro mundo, Pedro. Por quê? Me diga aí, Rapaz, quais são as sensações que você teve? Rapaz, a cabeça do cara vai a mil, você por muitas vezes repensa em tudo que você fez e que você quer fazer. É muito tempo, velho, são 4 horas praticamente, Sim. em média, né? A gente tem colega que faz em 5, tem colega que faz em 3, então assim, mas a média de 4 horas aí é muito tempo, dá pra você pensar muito na vida, tem muita gratidão, tem muita coisa boa, mas também tem muito sofrimento aí, velho, muita dor, então tem muita superação, isso conta demais, realmente a maratona é mágica, a gente vê isso em muitas postagens, várias pessoas dizem isso, né? Então eu sinto isso também, eu não tenho mais pretensão de fazer maratona, até pelo diagnóstico que eu tenho. Eu não tenho mais pretensão em fazer uma maratona, mas realmente é algo que marcou e que me orgulha muito. Exatamente. Eu estou me organizando para fazer a minha. Se Deus quiser, vai sair aí essa maratona. Mas teve um episódio aqui que agora eu não vou lembrar, que eu perguntei quanto ela dava em porcentagens. Parte física e a mental. Para você, se você fosse definir aí a mental e a física, qual que a pessoa tem que estar melhor para fazer uma maratona? No seu caso, pelo que você disse, você estava bem demais fisicamente. E isso. A mente também ajudou. Pois é, velho. Com a família, todo mundo. Eu também, pois é. O cara já fica se lembrando que eles estão lá não vai parar, tem que chegar, né, velho? Tem que chegar, tem que entregar. Isso é um fator fundamental. Eu realmente só tenho a agradecer e a elogiar pela corrida, assim, por tudo que ela fez em minha vida, porque é algo sobrenatural o que acontece lá, a motivação que gera isso na nossa mente, então, na nossa mentalidade. Então, assim, claro que existem os sabotadores, sim, mas muito mais se você for aquela pessoa que olha o copo sempre meio cheio, então muito mais você tem a tirar do que a perder com essa parte da mentalidade na corrida aí. Aí vem a outra parte. Você fez a maratona, já foi pensando em outra, já fez outra? Eu me inscrevi um ano seguinte, de lá quando saiu a gente já se inscreveu, já juntou o grupo novamente e fomos fazer a maratona de Porto Alegre. Eita. No ano seguinte. Agora, quando eu terminei a maratona e que eu fiz a inscrição da de Porto Alegre, eu já entrei na bike, já comprei uma bike escondido, claro. Ihu. Isso. Então eu comprei a bike e fiquei com ela... e fiquei fazendo os treinos de bike realmente só como descansativo, né? Recuperação regenerativo, ativa. Isso. Ela estava funcionando mais ou menos assim. Então, nos dias que eu não treinava corrida, né?
eu fazia o uso da bike ali só, Rota do Sol. E essa tal. bike veio de quem? Quem foi essa influência aí? Que compra uma bike, pô, triado, sei o quê. Rapaz, tinham alguns grandes amigos da STI que saíram da STI e que estavam migrando pro triatlon, que estava dando certo no triatlon, entre eles Kerlano, André Matias, Luísson. Então essa turma realmente me incentivou demais, essa turma me fez ver que poderia ser uma alternativa para mim também, o triatlon. E realmente foi por aí o caminho. Isso era mais ou menos que ano? 2016 para 2017. Acho que nessa virada de ano aí, foi realmente assim que virou o ano. Aí tinha também uma figura, você deve conhecer, Alisson Mackenzie. Alisson também fez parte dessa história aí. Foi ele, inclusive, que conseguiu uma bike fora, que fosse realmente do meu tamanho, que desse para mim e que desse para as minhas condições. Sim. E a partir daí foi que as coisas foram se encaixando. O que você achou do tri? Cara, de andar de bike, o treino? Me apaixonei, velho. Eu sofri muito com a bike. Sofri demais com a bike. A minha bike, eu comecei com a bike speed, mas eu sempre fui esse cara grandão, sempre acima do peso, um pouco acima do peso, e sempre muito desengonçado, né? Então, assim... Até encaixar na bike... Até encaixar, velho. Foi muito sofrimento. Muito bike fit. Pois aí, a turma dizia assim, eu sou um cara grandão, tenho 1,85 m, e a turma dizia assim, não, uma bike pra você tem que ser 56, porque ela vai lhe dar mais... ela vai ficar na sua mão, é uma bike um pouco mais curta e tal, e vai lhe dar mais agilidade, mobilidade. E eu, beleza, velho, mas doía demais, doía tudo. Eu fiz bike fit, fiz tudo e minha lombar não ajudava. Eu sempre tive esse pé atrás aí com a Speed. E eu disse, rapaz, eu vou insistir, eu vou trocar de bike, vou entrar numa TT, que é a bike de triatlo, né, contra-relógio aí. Então, a turma disse que andando clipado ali melhora. Comigo foi assim, Pedrão. Foi? Quando eu entrei na TT, aí eu me encontrei na bike. Encaixou. Aí eu disse, rapaz, agora eu consigo fazer minhas brincadeiras. Mas eu passei muito tempo também com a Speed. Eu passei mais de um ano, fiz várias provinhas aí, vários... Foi nessa época que as costas começaram a incomodar mais? Rapaz, não. Eu já tinha tido sintomas dolorosos antes disso aí. Eu já tinha apresentado algumas contusões. Depois dessa minha primeira maratona do Rio, eu voltei de lá com uma rigidez muito forte na cervical, na coluna como um todo, e os colegas começaram a botar defeito no Ultra Boost, que era o tênis que era muito molão. Eu corri com o Ultra Boost lá, troquei os tênis, coincidentemente melhorou, eu desci a categoria lá de Ultra Boost, eu fui para o Energy Boost, que tinha no tempo, era um pouco mais firme, e foi dando certo. Esse tênis foi o tênis que eu fiz a outra maratona, os outros ciclos, e encaixou. E fiz o tratamento medicamentoso, o tratamento nesse tempo só, à base de anti-inflamatórios e com físio e tal. Mas esse problema voltou a acontecer em outras provas, quando exigia muito de mim. Na época não tinha um diagnóstico fechado, não? Na época não tinha o diagnóstico fechado. Na verdade, o diagnóstico foi fechado só no ano passado, né? Mas assim, até então, quer dizer, a gente está aqui no comecinho do ano, tem um pouco tempo de diagnóstico fechado e de tratamento medicamentoso assertivo aí, que deu certo, que houve a remissão da doença, mas que eu passei aí bons tempos de sofrimento. E sempre depois das provas longas vinham aí tempos de dores. De tortura, meu amigo. Dores na coluna, lombar, quadril, cervical. Eram os pontos que mais agravavam em mim, realmente. Cervical, lombar, quadril. Realmente foi. E a gente tentou de tudo, como você mesmo sabe. Achou que era piriforme, achamos que era várias outras situações. Botei culpa em palmada natação, que eu estava fazendo muita força com palmada natação e que achava que estava prejudicando minha cervical e tal. Mas
Até que foi realmente fechado o diagnóstico da minha doença autoimune aí. Que é a... espondilite anquilosante. Então, essa aí mesmo. eu tenho essa doença autoimune aí, graças a Deus, sob controle. Espero que ela entre em fase de remissão, mas faço uso de medicamento biológico hoje, aplicado semanalmente. Mas que, graças a Deus, tá estável e eu consigo fazer aí as minhas provas, as minhas brincadeiras aí. Sim. E hoje com um acompanhamento muito mais em cima do que antes, né? Sim. Inclusive, meu professor já sabe da assessoria, ele orienta isso também. Sim. Tem outros alunos na própria assessoria que também tem. Não. Tem. E que você também... foi alertando os caras. Meu irmão, fechou o meu aí, vê isso aí. Não, quando eu fechei, coincidentemente, ele disse: rapaz, Alan, tem um outro colega aqui que tem. O cara, inclusive, é conhecidíssimo aqui. Acredito que não tem problema em dizer que ele tem a doença. Zé Gotinha, inclusive. Sim. Uma figura. Sim. Uma figura. E aí eles foram encaixando ali, foram vendo o que era que dava para ir fazendo e o que era que precisava ser diminuído para que realmente eu continuasse com a longevidade aí no esporte. Creio que você já tenha pesquisado um pouquinho mais sobre a espondilite. Quem está escutando a gente ou assistindo, o que é espondilite anquilosante? Pelo que eu sei, pelo que você viu. Exato. É um enrijecimento dessa parte da coluna como um todo, que pode ir desde a parte sacro, realmente, lá de baixo, até a parte... de cima aqui até a cervical. Então ela pode atingir em vários momentos. É realmente um enrijecimento. O anquilosante aí vem justamente dessa curvatura que pode se dar na coluna, né? Pelo que eu pesquisei também, é uma doença que antigamente tinha-se realmente um problema muito grande. Realmente o diagnóstico demora demais comigo, que sou atleta, que estava ali em cima, que estava sempre acompanhando, que trabalho com a classe médica diretamente, converso com muita gente. Demorou 5 anos. A média de diagnóstico dessa doença aí são 10 anos, pelo que o pessoal fala. Então, assim, realmente, para mim foi rápido. Sim. E para mim foi, graças a Deus, estar sob controle. Bem, acertou assim o medicamento aí biológico, né? Exatamente. Mas é isso mesmo, a espondilite anquilosante, ela atinge mais o esqueleto axial, que é justamente esse, do pescoço, do crânio até a região do sacro ali, do cóccix. Então pega a cervical, torácica, lombar, sacro e o cóccix. E essas regiões podem ir enrijecendo mesmo, vão perdendo a mobilidade e os pacientes que têm essa doença, ao longo do tempo, vão ganhando essa postura em flexão, que na literatura fala até que é a posição do esquiador. Os caras de esqui na neve, isso é a posição do esquiador. E também atinge também ali a articulação de quadril, pode afetar. E quanto menos a pessoa se movimentar ali, pior vai ser para ela, porque vai acelerando esse processo de enrijecimento ali das regiões. Então, você controlar com a medicação para não sentir dor e manter suas atividades diárias, não ficar parado, vai ser benéfico para você não estar sofrendo tanto com a espondilite anquilosante. Mas voltando aqui, isso não lhe atrapalhou, né? Não me atrapalhou. Quer dizer, eu tinha meus tempos de vale, mas também tive meus tempos de... Exatamente, tive meus tempos de pico e aí a gente conseguiu ter essa continuidade. Eu nunca parei. Nunca parei de treinar, nunca parei. Quando realmente não estava dando para correr, eu me dedicava a bike. Sim. Quando realmente estava difícil para pedalar alguma coisa do tipo, eu vinha para natação e conseguia fazer. Eu nunca parei. Eu sempre fui... Desde que eu entrei em 2013, que eu ingressei nesse mundo, velho, foi sempre uma constância, porque realmente eu gosto do que eu faço. Quando eu realmente não consigo treinar, passo 2, 3 dias, eu já noto que meu humor muda, que a família mesmo já pede: amigão, vá dar uma corridinha aí para ver se melhora aqui em casa. Mas acontece realmente. Com certeza, quando a gente tem esse hábito de treinar, de estar se exercitando, principalmente a gente que faz triatlon,
todo dia tem treino, né? Verdade. Então, quando você para ali um dia, o corpo vai sentir falta, tem um pouquinho dessa alteração, o cara fica meio sensível, fica Isso. mais estressado, mas é importante a gente estar se movimentando direto. Mas voltando às provas lá, você comprou a bike para ficar ali num treino mais leve, mas já estava pensando em entrar no Já trail. Sabia nadar? Rapaz, eu sempre soube nadar, eu fiz natação quando criança, para tratar uma... Então tá roubado, você Não. nadou antes. Não. Sim. A minha foi bem incipiente, realmente. A minha foi para tratar uma asma, tal, natação de colégio, escolinha. E ficou por isso mesmo. Tanto que eu fiz quando criança, abandonei na fase jovem, aí, adolescência, e voltei já adulto, já quando entrei no tri, mas eu gosto de nadar. Eu adoro nadar, gosto muito do mar, acho massa nadar no mar. Então, assim, eu não tenho nenhum problema quanto a isso. Eu também não tenho performance. Sim, mas não é sofrimento. Não é sofrimento nenhum. Não é sofrimento nenhum. Meu pace 2 rola bonitinho lá, 2,20, 2,10. Tá bom demais. Exatamente. Não sofrendo na natação já é bom demais. Não sofro não. Não sofro não. E quando é que foi a primeira prova de tri? Cara, a primeira prova de tri foi depois dessa maratona foi depois que eu voltei da maratona de Porto Alegre, se eu não me engano. Não, acho que foi no meio, foi ali pelo meio. Eu fiz a primeira prova de tri aqui mesmo em Natal, no Tiradentes. Não sei se é a 4ª ou 5ª edição do Tiradentes. Subindo a ponte ali de bike? Foi sim. Aquela prova ali, aquela foi minha primeira prova, subindo a ponte nova, né? Uhum. Meu amigo, eu fiz um treino ali ainda, só fiz um treino para saber como era que eu ia reagir na prova, mas deu tudo certo. A natação foi uma natação boa por ter sido flat, calma, tranquila, sem correnteza. Sim. Apesar de que tempos depois muita gente que nadou lá sentiu algum problema aí de gastrointestinal, então ali não é muito saudável naquela água, mas a gente sobrevive. Exatamente, deu pra fazer, estamos aqui contando a história, velho. Exatamente. Sem muita frescura aí. Aí fez a primeira prova e é isso mesmo que eu quero. Rapaz, gostei demais, gostei de verdade do tri. É diferente, né? O tri é massa, danado. Quando velho, o cara assistindo, a pessoa já fica... Poxa, massa. E fazendo... Rapaz, e eu fui para um congresso técnico da meia Maratona do Sol, fui assistir lá. Na verdade, fui até trabalhar como expositor lá nesse dia. E eu vi uma palestra lá de um cara dizendo que, acreditem, depois que eu entrei no tri, meu sofrimento com a corrida diminuiu, no esporte diminuiu. Porque são estímulos diferentes, você pedala, você nada. Eu disse, rapaz, esse cara deve estar brincando, velho. Não é possível. Sim. E aconteceu, e acontece realmente, quem experimenta, né? Uhum. E quem gosta, quem se identifica, o tri realmente passa a ajudar. Uhum. São os estímulos, quando vai mudando, a natação vai aliviando um pouquinho a bike vai aliviando um pouquinho a corrida e assim sucessivamente. Mas é isso mesmo. Os estudos mostram isso, que se você só corre, é interessante você fazer outra modalidade, justamente para você distribuir essas tensões que ocorrem no corpo, não ficar ali só nas pernas, quadril. Vai nadar, vai fazer alguma coisa que movimente mais a parte superior do corpo, que isso vai ajudar seu corpo a ficar mais equilibrado. Aí fez o sprint, né? Que é a porta de entrada, que é 750, 20 de bike e 5 correndo. Exatamente. Aí gostei. Aquela quebrada na corrida, né? Faz normal, parte. normal. Inclusive, as primeiras provas, quando eu quebrei realmente na primeira prova e na corrida, mas terminei, concluí caminhando e andando. Sim. E alternando aí entre a corrida, consegui entregar a prova. E depois ficou assim, rapaz, eu quero fazer uma todinha, completa, sem caminhar, né? Sem parar. Sem estar de calça jeans molhada. Exatamente. Aí foi dando certo. Aí depois o cara vai querendo performar, estabelece um tempo, só agora eu quero abaixo de 1h30 e tal. Sim. Aí fica nisso aí, o cara vai... Aí no Olímpico foi por aqui também? No Olímpico foi por aqui também. Eu fiz o Olímpico
acho que todos os Olímpicos que tiveram depois disso aí, eu fiz também. Sim. Eu fiz o Olímpico do Uchi, que teve aqui, fiz daquele GP, Sim. teve o GP aqui também. Davi Costeira? Davi Costeira. Tu fez aquele? Eu fiz, mas eu não fiz o Extreme, né? Sim, lá eu fiz o menor, lá eu fiz o Sprint. Sim. Mas se eu não me engano, eles fizeram o GP fez um Olímpico também aqui em Natal, que eu fiz também um Olímpico aí. Ou foi em João Pessoa? Bom, não lembro. Eu sei que eu fiz um Olímpico do GP. Muito bem. Ganhou um bocado de coisinha. Exatamente. De experiência, né? Experiência. Mas realmente o kit da GP é bem bacana. É bom. Mas enfrentamos aquele mal ali de Davi Costeira. Ali é horrível. Meu amigo. E pro cara se desistir, não, vou fazer mais isso não, que eu vou acabar morrendo aqui nessa água. É mexido demais ali. Demais. Prova massa, viu? E o cara tinha que subir um paredão daquele ali da Via Costeira para poder ter acesso à bike lá em cima no hotel. Sim. Subir uma escadaria, depois de você ter nadado para subir aquela escadaria e pegar a bike e encarar a Via Costeira na bike, né? Sim. É bronca. Que vai ter agora também, né? Dia 30, né? Tu vai? Estaremos lá. Estarei lá também. Estaremos juntos lá. Vou tirar minha bike do porão, que tá lá há 1000 anos. Eu tô sem pedalar, mas vamos lá. Mas a gente voltando aqui para sua sequência de provas, fez o Olímpico e o 70.3 já tava ali guardadinho na mente. Cara, não. Não? Sinceramente não. Realmente, tudo assim na minha vida de esporte aí foi por... Gradativamente. Foi gradativamente, foi sim. Eu fiz muito triatlo sprint, muito triatlo olímpico, para depois pensar em fazer um 70.3. E tanto que o meu primeiro 70.3 foi agora, ano passado, 2022. Sim. Foi o de Fortaleza. Né? Apesar de que eu já treinava com os caras que tinham ido para Maceió até um ano anterior e tal. Eu fiz alguns ciclos bem parecidos com eles, mas não tinha feito a prova de 70.3. Pandemia atrapalhou um pouquinho, eu acho, né? Atrapalhou. Creio que você ia fazer ali em 21. Planos era esse aí. Sim. Na verdade, a minha inscrição de Fortaleza foi isso aí, foi para 2019, salvo engano. Sim. E migrou para foi para 2020, migrou para 2021, que migrou para 2022. E vou fazendo a marra. No povo tudo, não, Fortaleza é ruim, é difícil, é calor demais. Eu disse, eu vou lá fazer. Exatamente. Mas aconteceu tudo que poderia ter acontecido lá em Fortaleza, viu, Pedro? Foi uma prova muito desafiadora, realmente. Fortaleza em si é desafiador, né? É uma prova que o clima de lá já diz tudo, né? Da cidade. Então, é um solzão para cada um. E é uma prova realmente bem desafiadora pelo percurso da bike, muito vento também, mal mexido em todos os sentidos. Agora, é uma prova linda, velho, muito bem organizada. A estrutura do Ironman lá faz valer a pena, no calçadão de Fortaleza, na orla. A feirinha é top. Então, assim, a vibe da prova é muito boa, muita gente de Natal lá, muitos amigos em comum. Aí é bom demais. Juntou várias tribos lá. Então, assim, foi realmente bem massa, bem especial. Mas o clima, as histórias a gente já sabe, né? Mas os imprevistos, o que aconteceu tanto nessa prova aí que você... Essa prova teve, como diz o Matuto, teve queda de coice, viu? Não brinque não, que eu fiz a natação bem, fiz a natação dentro do que eu previa fazer e saí para bike achando que estava tudo preparado, tinha me equipado bem lá com os equipamentos realmente para o socorro rápido se precisasse, e precisei e os equipamentos não funcionaram. Então deu ruim realmente nessa parte lá, mas eu nunca tive essa pretensão de fazer o esporte performance. Claro, como eu disse, a gente gosta, a gente vai na hora lá que a gente está na prova, se anima, mas eu disse, rapaz, eu vou me organizar aqui e vou fazer. Mas não deu certo a minha câmara de ar de reserva que eu tinha levado. Não deu certo. Furou o pneu, né? Furou o pneu, meu pneu furou no quilômetro 60. Na verdade, quando eu fui pegar água na transição do quilômetro 60, era a última transição, salvo engano,
E quando eu fui pegar água lá, o penúltimo, quando eu fui pegar água nessa transição, eu peguei com a mão esquerda, uma quando eu sou acostumado a pegar, tal, a fazer hidratação. Quando eu voltei para a bike, eu me desequilibrei, estava em baixa velocidade e caí. Quando eu caí, eu sabia que o meu pneu tinha uma taxinha nele, mas o meu pneu não tinha secado. Sim. Mas na queda, essa taxinha veio a soltar e o pneu ficou ali esvaziando aos poucos. Eu ainda pedalei algum tempo, ajeitei a bike e tal, me levantei, fiz a recomposição, todo arranhado, todo ralado, mas deu certo. E quando eu saí, vi que o pneu baixou. Tirei o material de socorro, tudo, câmara de ar, o cilindro de CO2 e nada funcionou. O cilindro de CO2 não disparou, sim. A câmara de ar, a válvula não encaixou no pneu. Meu amigo, desespero, viu? Aí eu fiquei esperando o socorro da prova. Eles vieram, mas eles não podem lhe ajudar. Eu não sabia disso, eu achei que eles nos ajudavam. Não pode ter interferência externa. Sim. Então, eles pararam lá, me deram cola e me deram... Te vira, tá isso, aqui, Isso, me deram cola, me deram o material para remendar o pneu, exatamente, o remendo do pneu. E lá, tu já tinha feito isso antes? Já tinha feito. Ainda bem, né? Pois é. Aí o cara dá, e aí, como é que faz? Vai dizendo. Lixei lá o local do furo, botei a cola, esperei a cola esfriar, botei o remendo, fui-me embora. Lá na frente o pneu baixou de novo. Vixe, Maria. Mas aí já tava com remendo, já tava com tudo, já foi mais rápido dessa vez aí. Em algum momento pensou em desistir? Hora nenhuma pensei em desistir. Não era uma opção pra mim. Prova cara do cacete, velho. Não tem como o cara desistir, não, velho. A família tava lá esperando. De qualquer jeito aqui. Isso. Enquanto houver esperança, estarei aqui. Enquanto o tempo de chegar estiver valendo, eu tô aqui, nem que seja o último. Exatamente. Fiz dentro do limite lá, ainda permitido. Mas eu gastei 1 hora exato no relógio nessas paradas aí. Eu vinha muito bem na bike também. Ia fazer a bike melhor do que o previsto. E, velho, quando eu cheguei pra correr, a primeira pessoa que eu encontrei, assim que eu liberei a bike, foi o meu professor já chegando, o Matheus Yuri já vinha chegando com o Lucas Cabral, foram campeões lá nas suas faixas etárias. Sim. E tu saindo pra correr eu saindo pra correr 21 km, velho. Já que horas? 9 horas? 8? Não, meio-dia, velho. Meio-dia em Fortaleza. A prova começou de 6h30, 6 horas. 6 horas, eu gastei 5 ou 6 na bike, meio-dia. 5 ou 6 contando com a natação, transição e bike. E terminei de correr, era isso, era 1h30, 2 horas da tarde. Eu fiz aí a corrida lá, eu usei tudo que tinha direito na prova, porque eu fui caminhando e consumindo lá Red Bull, Coca-Cola, bolacha, biscoito, tudo que tinha, que eles foram oferecendo lá. Mas chegou. Foi dando certo. Cheguei, entreguei. Nenhum momento pensou em desistir, apesar disso tudo, desse sofrimento todo. Não, nenhum momento. Muita torcida. A energia de Fortaleza é massa também. O sofrimento faz parte, todo mundo sabe que tem, e todo mundo encara isso de uma boa. Sim. E a gente vê muito exemplo. Consegui passar de algumas pessoas ainda também. Isso vai nos motivando. Ou tinha alguém ali pertinho que dava para tentar chegar e terminar junto, pelo menos. Sim. Então, essa competitividadezinha que sempre existe, que faz parte, também nos motiva, né, a terminar e entregar a prova. Com certeza. E é esses fatos inesperados que acontecem que a gente leva pra vida da gente, né? Um aperreio desse, uma prova que o cara treina 6 meses para chegar bem lá, gasta o dinheiro que tem que gastar, e acontece esses imprevistos e a pessoa tem resiliência de não, vamos ajeitar, vamos resolver isso aqui, vamos chegar, vamos completar. Isso a gente traz pra vida da gente, porque quando acontece algum problema a gente, não, calma, eu já passei por aquilo, vou respirar aqui e vamos resolver isso aí. Exatamente. Isso é mais um dos benefícios que o esporte traz para a vida da gente. Aí você fez essa prova, sofreu isso tudo aí, e aí disse, não é para ser assim, eu vou fazer outra. E os próprios amigos incentivaram aí, e vamos embora, vamos para a próxima, vamos fazer uma melhor, vamos para Floripa. Eita. E o clima vai ser bom.
E eu disse, meu Deus, só se não der certo agora, eu não vou mais inventar isso não, viu? Sim. Porque realmente é um custo muito, muito alto. A prova, só a inscrição já é caríssima e toda a preparação também, o ciclo de treinamento. Então, assim, envolve muita coisa. Mas, velho, deu tudo certo, velho. Tudo que deu errado da primeira vez tá aí. Mostra aí pra... Tudo que deu errado da primeira vez aqui, tudo que deu errado da primeira vez, deu certo agora. Então, assim, pra mim, dentro do que eu esperava, foi tudo melhor. Conversei com o professor um dia antes da prova, a gente fez o planejamento da prova, teve algumas dicas que foram realmente cruciais, foram muito importantes aí. O Matheus Yuri ajudou demais, tanto no ciclo pela minha doença, como na própria fase da prova. O próprio Cid esteve lá, não foi competir, mas foi nos prestigiar lá. Foi lá em casa, no dia antes da prova também, olhar a bike, ver como é que estava. Eu estava com algumas dúvidas na montagem. Então, deu tudo certo, velho. Foi tudo dentro do esperado. A natação fluiu bem demais. Eu fiz um tempo muito melhor do que eu esperava. O oficial da prova deu 1,56 de pace no mar. A transição foi uma transição boa. A minha bike foi uma bike sem fazer força. Eu queria só entregar os 90 km sem queda e sem problema e sem furo de pneu. E deu certo. Eu queria fazer a bike para 3 horas, fiz para 2h45, 46. Bem demais. Bem demais, deu 32,5 de km por hora. E a corrida... E fácil, né? Sem forçar, né? Fácil, sem forçar. Fiz a transição rapidona lá. 2 minutos e pouquinho, já fiz a transição da bike para a corrida. Então encaixou tudo direitinho. Quando foi na corrida... Eu não estava acompanhando o pace, eu estava tranquilo pela sensação realmente do corpo, mas no quilômetro 1,5 eu senti uma cãibra. No primeiro quilômetro eu vi quando o relógio apitou aqui, eu olhei 5h40. Disse, rapaz, eu tô bem demais, viu, aqui, porque eu não tô sentindo, tá bem. Sim. Mas quando no quilômetro 1,5 deu uma cãibra na posterior aqui, na coxa posterior direita. Meu velho, eu parei, caminhei um pouquinho, fiquei tenso, eu disse, eu não acredito, não, vou perder de novo, velho, aqui vai acontecer alguma coisa. Mas, bicho, graças a Deus, ele pôs a mão aqui e deu tudo certo e eu melhorei. E no quilômetro, eu já terminei esse quilômetro 2 com 6h30. Eu me lembrei da minha conversa com o professor Matheus Yuri no dia anterior, ele dizendo, Alan, segura nos 10 primeiros quilômetros, 10, 11 quilômetros ali, e depois você... E foi assim, eu fui controlando 6h30, 6h20, 6... até o quilômetro 11. Do quilômetro 11 para frente, aí eu consegui imprimir um pouco mais de força. E aí baixei aí para 5h50, 5h40, aí foi... Deu certo, entreguei a corrida com 2,9, também abaixo do que eu previ. Eu queria fazer em 6, pace 6 aproximadamente. Sim. Deu isso aí. Deu 6,06, na verdade, na prova. Então foi massa, velho. Conseguiu fazer um sub... Com sub 5,40. Deu sub 5. Deu 5,39 e 5,39 alguma coisa, 25. E a previsão que você queria era quanto? 6. Eu queria fazer isso sub 6. Olha aí. E foi massa, foi bem melhor do que eu esperado. Sim. Foi uma prova de superação, foi a de Fortaleza, né? Essa daqui foi uma prova de evolução bem bacana aí. Perfeito. Foi a prova de dizer, quero fazer outra. Exatamente, quero fazer outra. Mas mais pra frente agora. Mais pra frente, uma por ano, eu tô muito satisfeito. Se bem que eu tô com essa... ainda tenho essa pulga atrás da orelha com Fortaleza. Eu quero entregar Fortaleza bem aí. Mas vamos ver quando é que vamos encaixar essa prova Fortaleza. Eu tenho pressa também não. E um dia eu volto lá. Voltando lá em relação às dores, nessa prova, devido à espondilite, não teve nada de nada. Zero, velho. Nada de nada. Eu consegui fazer algumas sessões de liberação. Então, eu sempre que via que o negócio estava crítico, que estava apertando, eu corria para físio. Eu fiz muita mobilidade em casa. Eu tenho tudo em casa. Rolo, bolinha e colchonete. Então, em casa, eu sempre estou ali fazendo alguma coisa. Sempre estou
fazendo meus treinos de mobilidade, de estabilidade. Tenho aquele aplicativozinho que me ajuda lá do Correndo Sem Dor. Correndo Sem Dor, do amigo Pedro. Sim. Então, indico, inclusive, recomendo, é massa, ajuda muito, tem muita sériezinha bacana. Sim. Então, vai pegando ali uma dica de um, vai uma dica de ajudando, outro. né? Vai Aí, ajudando. pegando pouquinho de pouquinho, vai E somando. vai dando certo. Perfeito. E a galera que foi com você também foi bem, né? Todo mundo se deu bem, velho. Lá, todo mundo se deu bem, graças a Deus. Diga aí os nomes dos guerreiros pra Não, eles ficarem velho, felizes. foi só estouro, velho. A própria turma da CB, o China foi quem arrastou tudo lá. Então, Pegou pódio, não pegou foi? pódio, foi. Mas os meninos todos muito bem, o Vilmar Segundo, o Alfredo, o Leandrão, a turma, o próprio Davi Álvares fez um tempão também lá. Então, assim, a turma, todo mundo que foi, se saiu muito bem. A turma que foi com a gente lá, foi fazer a prova pela primeira vez, o Caio, já meteu um sub-5, o Vitor Hugo também fez uma prova muito melhor do que o que ele tinha. Então, assim... Gominho era a primeira também? Gominho foi... Não foi a primeira, foi a terceira dele. Sim. A gente fez Fortaleza junto e ele tinha feito Maceió antes. E a gente terminou praticamente junto lá. Na verdade, ele não conseguiu me alcançar, infelizmente. Faz parte. Chegou na frente dele? Cheguei 3 minutinhos só. Eita. A gente terminou a prova juntos lá praticamente. Ele tem uma corrida muito melhor do que a minha. Sim. Mas eu realmente tinha entregue a natação e a bike muito bem. Consegui segurar aí. Sim. Então eu fiz 5,39, ele fez 5,42. Zé Pedro ficou pertinho da gente ali, 5,22. Arbex estava treinando com a gente também. Arbex queria fazer um sub-6, entregou sub 5,50. Então, assim, todo mundo se superou lá, velho. René, da Start, estava com a gente lá no nosso grupo. O Renezão entregou em 5 horas, foi top. Na verdade, o Garmin dele deu até menos, deu 4,58. Foi um dos primeiros caras que saiu da natação lá de Natal. Deu um estouro na natação. Ele é realmente diferenciado na natação. Sim. E entregou a bike bem, eu acho que deu 36 a média dele. Ele fez a corrida. Prova massa. Ele também tinha sofrido na outra em Maceió, Sofreu né? muito em Maceió, não conseguiu entregar a prova de Maceió. Exato. Né? Então, ele estava com uma carga bem pesada para essa prova aí. Eu acompanhei alguns treinos dele, ele estava focado. Ou vai ou racha. Isso. Graças a Deus deu certo para ele também. Foi massa, velho. Foi massa. Não, é só aprendizado. O tal do esporte é só aprendizado. Então, a gente já vai esperar outra provinha aí do Alan. Vamos esperar. Próximo ano tem mais aí. Sempre se superando. Vamos ficar aí nas menores agora, né? Para não parar de vez. Agora sim. Show de bola. E aí, gostou da conversa, Rapaz, adorei a conversa, velho. Espero que possa ajudar aí alguns amigos, alguns entrantes que estão para chegar aí no esporte. Sim. E que sirva realmente de exemplo aí. Que daqui a pouco dá certo para todo mundo. Certo. E para quem, é bom você falando isso, para quem tá em casa e quem já treina já, ou quem não treina também, que tem alguma dor assim, você que passou por isso, tem uma dor, foi persistente, o que você recomenda para essas pessoas? Cara, eu procurei me cercar de médicos que fizessem parte do esporte, do meu dia a dia ali. Então, o diagnóstico, inclusive, da doença aqui foi em cima disso aí. Eu tive uma uveíte, que é uma inflamação no olho, né? Que o olho fica bem irritado. Eu já tinha ido para alguns médicos anteriormente. E quando eu procurei Alexandre Filho, que é lá da CB também, e Alexandre, que é oftalmo, e ele deu essa ideia quando a gente conversou sobre o meu histórico. Aí ele deu essa ideia que poderia ser um sinal para uma doença autoimune. E quando eu falei da lesão, tal, uma coisa foi ligando, tanto que ele mesmo já solicitou exames de biomarcadores. E quando eu procurei outro médico que também é ligado ao esporte, que é um reumato, que atua como reumatologista, o Dr. Bruno Cavalcante, primo de Terceiro, inclusive, que também corre com a gente. E Bruno me acompanhou nisso aí.
Já também foi bem assertivo na solicitação de exames e conseguiu fechar o diagnóstico e já conseguiu entrar no medicamento, no biológico. Então, assim, se cerquem das melhores pessoas de que possam te levar para o seu objetivo. Então, assim, se é esporte que você almeja, que você quer estar aqui com a gente, que você quer estar nesse mundo, procure médicos que têm essa ligação, que fazem atividade física, que estão ligados ao esporte, que eu tenho certeza que você vai encontrar o caminho. Sim. Só não pode desistir antes de tentar, né? Não pode desistir antes de tentar, nem pode ir pela primeira conversa, né? Sim, então sim. a gente vê isso muito. O cara vai para o médico diz, não, esse aqui nunca mais vai correr. Exato. Né? Esse aqui nunca mais vai fazer isso. Então a gente sabe que para tudo na vida tem jeito. Só não tem jeito para a morte, meu amigo. Perfeitamente. Muito obrigado, Alan, por ter vindo aí, por ter cara. aceito o convite, por ter compartilhado um pouco da sua história. Parabéns pela prova. Encaixadinha, perfeita, do jeito que você imaginou. E é só o resultado do que você planejou. Treinamento, dedicação, disciplina. E isso aí só foi o dia de festa, como diz nosso amigo Lanche, Davi. Exatamente. A prova é dia de festa, então sua festa foi do jeito que você imaginou, até melhor do que você imaginou. Sim. E graças a Deus você vai ter mais provas como essa aí pra frente. Se Deus quiser, irmão. Quer mandar um abraço aí pra quem? Suas filhas, sua mulher que estão assistindo minha em família, casa. Exatamente. Minhas filhas e minha esposa e todos os amigos que me acompanham, que estão nessa caminhada comigo aí. Um abraço para todo mundo. Eu acho que a grande maioria eu citei aqui, os que eu esqueci de citar. Na próxima a gente organiza isso aí. Mas é isso mesmo, velho. Show de bola. E é isso aí, galera. Esse aqui foi mais um episódio do Bora Agir Podcast. Então, gostou da história aí do Alan? Compartilhou várias informações, várias etapas aí da vida dele no esporte que talvez você já passou ou vai passar, mas tem que estar ali no esporte, tem que estar persistindo para você alcançar seus objetivos. Então, deixa seu curtir se você está assistindo até agora, se inscreve no canal, compartilha esse episódio com mais pessoas, aquela pessoa que vive sofrendo dor, diz que não vai fazer mais nada por causa dessa dor. Compartilha aí, quem sabe a história do Alan pode ajudar ela e ela ingressar aí no esporte, tá certo? Esse foi mais um episódio do Bora Agir Podcast. Eu sou Pedro Físio Cardoso e a gente se vê nos próximos episódios. Valeu!